aqui, pessoal, já trabalhei toda a minha volta, tá? Com os pontos baixos. Cheguei aqui e fechei a carreira. Subi 3 correntes e vim trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base, tá? Nesse rumo aqui, ó, desse último pontinho alto, eu comecei a trabalhar 13 correntes e vim prendendo, tá? Mas vou explicar certinho. Prendi essa corrente aqui, ó, no rumo desse lequinho. Aqui eu fiz 5 correntinhas e comecei a trabalhar seguindo os motivos anteriores. Entre um motivo e outro, 4 correntes, tá? Vim trabalhando, ó, as 4 correntinhas e aqui, antes desse leque, 5 correntes novamente. E vim trabalhando as correntes. Cheguei aqui, ó, nessa parte, no rumo desse primeiro pontinho alto aqui. Então, aqui, eu já vim com as correntes, as 13 correntinhas, e direto aqui, ó, nesse ponto aqui, no rumo desse primeiro ponto, aqui, eu já começo a fazer os meus pontinhos altos. Então, aqui agora, eu venho trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base e vou até lá no finalzinho trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base e do outro lado eu vou ter as argolinhas também. Então, vou explicar certinho para vocês como eu fiz. Eu vou adiantar os pontos altos e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei no final da carreira. Trabalhei aqui ponto alto em cima de ponto alto. Tenho um total aqui de 32 pontinhos altos. Do outro lado também, tá? Então, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Fiz as 13 correntinhas, eu vou vir aqui agora, ó. Reparem que aqui eu tenho esse espaço, tá? Aqui eu tenho outro espaço e aqui eu tenho o terceiro espaço dessas correntinhas. Então, eu vou vir aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro espaço, nesse rumo no meio, e vou prender com um ponto baixo. Novamente, as 13 correntinhas. Vou contar aqui, ó. Vou pular esse espaço, vou pular o segundo espaço, vou vir no rumo do terceiro espaço e vou prender com um ponto baixo. Novamente, as 13 correntinhas. E vou vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Fiz as 13 correntinhas, agora eu venho direto aqui dentro, ó, desse espacinho aqui, ó, do leque. E prendo com um pontinho baixo. Então, ficou assim, ó. Eu fiquei com essas argolas aqui na volta do trabalho. Agora, aqui, ó, desse leque para o início aqui do motivo, eu vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas e vou contar aqui, ó, nesse rumo aqui dos pontinhos baixos. 1, 2, 3, no quarto pontinho baixo, eu começo a trabalhar pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos. Vou vir aqui dentro desse espacinho, ó, do meinho aqui, das 2 correntinhas da carreira anterior, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo espacinho. Desço aqui trabalhando os 6 pontinhos altos novamente. Então, eu venho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos. Fiz aqui, ó, 6 pontinhos altos. E aqui, novamente, eu tenho os 4 pontinhos baixos de espaçamento igual aqui. Então, aqui agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. As 5 correntes é só aqui, tá?
pessoal, desse leque para o início do motivo, aqui são 5. E aqui, entre um motivo e outro, são 4 correntes apenas. Venho novamente no quarto pontinho baixo, começo a trabalhar os meus pontinhos altos. Então, aqui eu vou fazer novamente os 6 pontinhos altos. 4, 5, 6. Cheguei dentro desse espacinho do lequinho, um ponto alto, 2 correntinhas, no mesmo espaço, um pontinho alto. E desço aqui novamente, trabalhando os meus 6 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos altos. Novamente, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou vir aqui no próximo motivo, 1, 2, 3, no quarto pontinho baixo, começo a trabalhar novamente os 6 pontinhos altos. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar nessa parte aqui dos motivos e vai ficando assim. Então, eu vou adiantar mais um pouquinho, vou trabalhar até aqui e volto mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, trabalhei até o finalzinho aqui, ó, dos meus 6 pontinhos. E aqui está aquele lequinho que não tem relevo. Então, aqui, 5 correntinhas, igual lá no início. 5 correntinhas. Venho aqui dentro desse espacinho, tá? Do meio do leque, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui agora fiz as 13 correntinhas, vou vir aqui, ó, e vou prender, tá? Se vocês tiverem dúvidas, olhem aqui atrás, tá? Como que foi presa as correntes. Então, aqui, ó, estou no lequinho, certo? Estou saindo com a corrente, ó, dos leques. Então, daqui dos leques, onde foi preso aqui o meu cordão? Ó, eu tenho o primeiro espacinho, foi preso no rumo do segundo. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro espacinho, foi preso aqui no rumo do meio do segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olhem aqui atrás novamente, para vocês não se confundirem. Daqui do rumo do segundo espacinho, eu pulo um espacinho, 2 espacinhos no rumo do terceiro. Então, eu venho aqui, ó, vou pular aqui um espacinho, 2 espacinhos no rumo do meio do terceiro, é onde eu vou estar prendendo as minhas correntes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Daqui desse rumo, pra prender novamente, eu prendi no início aqui, ó, do rumo desse primeiro pontinho, ou, no caso, o último, tá? Então, aqui eu já venho e prendo aqui. Aqui eu estou arrematando a carreira, mas quando vocês estiverem trabalhando, no início ali, vocês vão chegar aqui, vão laçar a agulha e vão vir aqui, ó, no rumo desse primeiro ponto aqui, e vão começar a trabalhar os pontos altos. Então, aqui eu vou arrematar a minha carreira com um ponto baixíssimo. Vou puxar aqui o meu fio e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou começar a trabalhar um ponto alto em cada ponto da base. Então, a minha carreira toda vai ser assim agora. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto de base. E dentro de cada corrente, eu vou trabalhar um ponto alto também. Então, essa carreira toda é assim, não tem segredo.
é só vir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto da base e dentro do espaço das correntes, um ponto alto dentro de cada corrente. Então, eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Dos pontos altos, laço a agulha e continuo aqui, ó. Eu vou vir dentro de cada correntinha e vou fazer um ponto alto dentro de cada corrente, não é passando por baixo, tá bom, pessoal? É dentro de cada correntinha, porque se eu passar as laçadas por baixo, o efeito é um, se eu passar as laçadas por dentro da corrente, o efeito é outro. Então, assim, quando a gente passa as laçadas assim, ó, por baixo aqui, acaba colocando maior quantidade de pontos do que a quantidade de correntes que está no cordão. Então, nesse caso aqui, eu não quero uma quantidade muito grande de correntes e também não quero que os pontos altos fiquem amontoados na corrente. Então, por esse motivo, eu trabalho um ponto alto dentro de cada correntinha. E o efeito é esse aqui, é o efeito que eu quero pro meu trabalho. Cheguei aqui, ó, no encontro das duas correntes, eu tenho aqui, ó, esse pontinho baixo, e em cima dele eu também faço um ponto alto, tá? Então, vem aqui um pontinho alto em cima do pontinho baixo, e continuo aqui, ó, com um pontinho alto dentro de cada corrente. Cuidado para não engolir corrente, tá, pessoal? E não acabar colocando uma menor quantidade para não repuxar o trabalho. Então, aqui é só isso nessa carreira agora, é um ponto alto dentro de cada corrente, e onde eu tenho os pontinhos altos, um ponto alto em cima de cada ponto de base, inclusive em cima desse pontinho baixo, eu também faço um pontinho alto. Então, aqui eu vou fazer mais um pedacinho, venho trabalhando aqui os pontinhos altos dentro de cada corrente. E, inclusive, em cima do pontinho baixo, eu tenho um ponto alto também. Aqui ainda tem uma corrente. E aqui em cima desse pontinho baixo, novamente um ponto alto. E continuo aqui, ó, dentro de cada corrente, um ponto alto, observando com cuidado para não engolir nenhuma corrente, para não faltar pontos e repuxar o trabalho. Então, aqui é só isso, pessoal, nessa carreira. Eu vou trabalhar dessa maneira e vai dar esse efeito bem legal aqui no trabalho, ó. Então, vai ficando assim, o meu trabalho vai ficar assim. Então, eu vou trabalhar a volta toda dessa maneira. Eu vou adiantar, vou chegar até lá no final da minha carreira e volto mostrando para vocês a próxima. Então, aqui, pessoal, ó, já trabalhei toda essa carreirinha aqui, ó, de pontinhos altos. Eu comecei aqui a segunda carreira, mas vou explicar para vocês. Então, na primeira carreira, um ponto alto, ó, no lugar das correntinhas, um ponto alto dentro de cada corrente. E aqui, ó, no lugar dos motivos, a gente repete, tá, os motivos. Aqui, ó, dentro do espaço do lequinho, foi um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E continuei descendo aqui, ó, os pontinhos altos, um em cada ponto de base. No lugar aqui, ó, das 4 correntinhas, 4 pontos altos dentro da corrente. Então, eu trabalhei assim a volta toda e já iniciei a segunda carreira, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, o Jubileu tá deitado aqui, ó. Né, Jubi? Então, aqui, ó, eu vim trabalhando os pontinhos altos, um em cima de cada ponto da base. Dentro do espaço do lequinho, são 2 pontos altos e 2 correntes. E vim trabalhando o ponto alto em cima de ponto de base. Porém, aqui, ó, nessa curvatura, eu fiz 6 pontos altos fechados juntos, para não franzir o trabalho, mas eu vou mostrar certinho para vocês. Então, nessa segunda carreirinha aqui de pontos altos, ó, eu já adiantei ela, eu parei aqui, ó, nesse motivo, para mostrar para vocês os pontos altos fechados juntos. Então, aqui, pessoal, não tem segredo, tá? A primeira carreira eu trabalhei toda em pontos altos, um ponto alto dentro de cada corrente, inclusive aqui, ó, nesse ponto baixo tem um ponto alto também, e
Aqui no espaço do lequinho era um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Agora, nessa carreira, são 2 pontinhos altos, duas correntes, 2 pontinhos altos. Então, assim, eu vim trabalhando. Deixa eu ajeitar aqui o meu fio, passar ele pro lado certo. Opa, Jobe. Deixa eu passar ele por aqui, pessoal, que ele tá do lado errado. Deixa eu voltar ele aqui. Isso. Então, aqui, ó, eu trabalhei esse segundo ponto alto que está aqui dentro do meu leque. Eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos altos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos altos. Então, assim, depois que eu trabalhei esse segundo ponto alto aqui, ó, dentro do leque, daqui pra cá eu conto 2, 4, 6, 8 pontinhos altos. Então, aqui eu laço a minha agulha e vou trabalhar aqui 4 pontinhos altos fechados juntos. Então, eu venho, faço um ponto alto pela metade, 2 pontinhos altos pela metade, 3 pontinhos altos pela metade, que é aquele mesmo ponto da carreira de flores lá do início das pétalas. 4 pontos altos pela metade. Eu venho aqui, tiro tudo de uma vez e prendo. Já laço a minha agulha, venho nesse próximo pontinho da base e começo a trabalhar pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, deu certinho aqui a contagem dos 8 pontinhos depois do fechamento dos pontos altos fechados juntos. Então, esse fechamento aqui, pessoal, é para não franzir essa parte aqui, que é onde aqui, ó, o trabalho vem e desce e eu tenho uma curvatura. Então, aqui é para não franzir o trabalho. Aqui eu venho dentro do espacinho do meu leque, faço 2 pontinhos altos, 2 correntinhas, 2 pontinhos altos. E já começo a trabalhar aqui os pontos altos. Então, eu desço aqui trabalhando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, novamente os 8 pontinhos altos. 8 pontinhos altos. Então, depois do segundo ponto que eu fiz dentro do espaço do leque, eu tenho 2, 4, 6, 8 pontinhos, novamente 4 pontos altos fechados juntos. Um ponto alto pela metade, 2 pontinhos altos pela metade, eu começo a fazer o ponto, mas não termino. 3 pontinhos altos pela metade, 4 pontinhos altos pela metade. Tiro tudo de uma vez e prendo. Novamente, eu começo aqui a trabalhar os meus 8 pontinhos altos. Então, aqui, pessoal, dos dois lados, nos dois motivos, né, nas duas bases, a gente vai trabalhando dessa maneira. Então, tanto de um lado como do outro, eu vou ter esses pontinhos altos fechados juntos, que é para poder o meu trabalho não franzir aqui nessa parte, tá? Aqui, eu vou chegar aqui e vou tá fazendo os 2 pontinhos dentro do espaço do lequinho e vou descer com os meus pontinhos altos para fechar a carreira. E já vamos para a penúltima carreira,
E depois, a gente vem com a última carreira, que é a carreira onde eu vou estar fazendo os pontinhos picô. Então, aqui, ó, eu fechei, tá? Os 4 pontinhos altos, ó, 2, 4, 6, 8 pontos altos novamente. Venho dentro aqui, ó, do espaço do meu leque, 2 pontinhos altos, 2 correntinhas de separação, 2 pontinhos altos. E aqui eu desço trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base. Então, aqui, ó, eu vou descer trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto da base e vou chegar aqui e vou fechar a carreira, ó. Então, eu vou até lá no final e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, cheguei já no fim da minha carreira, ó, arrematei e já iniciei a carreira seguinte. Ó, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8 pontinhos altos. E aqui agora eu vou começar a trabalhar assim. Então, eu fiz 8 pontinhos altos, vou laçar minha agulha, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo. E aqui, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto da base. Laço a agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo. Novamente, eu vou trabalhar aqui os 8 pontinhos altos. Então, eu venho fazendo meus 8 pontinhos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos altos. Novamente, eu vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo, um pontinho alto, 2 correntinhas, um pontinho alto no mesmo ponto da base. Laço aqui a minha agulha, pulo um ponto, venho no próximo e começo a trabalhar os 8 pontinhos altos. Então, vai ficar assim, eu vou ter 8 pontinhos altos, pulo uma correntinha, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo um ponto de base e começo a trabalhar aqui novamente os meus 8 pontinhos altos. Então, essa carreira toda eu vou trabalhar dessa maneira. Eu vou ter esse Vzinho, que vai ficando aqui, ó, esses Vzinhos separados por 8 pontinhos altos. Então, vim aqui trabalhando os meus pontinhos altos. 6, 7, 8. Novamente, laço aqui a minha agulha, pulo um ponto da base e venho no próximo. Um pontinho alto, 2 correntinhas, um pontinho alto no mesmo ponto da base. Novamente, pulo um ponto da base e começo a trabalhar os 8 pontinhos altos. Então, a minha volta toda nessa carreira vai ser assim. Eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando pra vocês como que vai ficar aqui nessa parte do biquinho. Então, aqui, pessoal, vim trabalhando, tá? Os 8 pontinhos, pulando um ponto de base, fazendo o Vzinho, pulando um ponto de base, novamente os 8 pontos. Pra subir aqui nesse motivo, eu fiz aqui o Vzinho, e aqui eu fiquei, ó, com 2, 4, 6, 7 pontinhos altos antes dos 2 pontinhos de dentro do leque. Fiz o leque aqui, ó, com 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos. Então, aqui agora eu vou descer, ó, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui mais um ponto. Nossa, tá bem ruim aqui, pessoal, por causa que a minha agulha tá meia ficando que rombuda. Então, ela tá bem ruim de trabalhar. 8 pontinhos, ó. Então, contando, sem contar, ó, fiz os 2 últimos pontos, ó, daqui pra lá, 2, 4, 6, 8 pontos.
Vou laçar a agulha e vou entrar bem aqui, ó, nesse meinho, onde eu fiz os 4 pontinhos altos fechados juntos. E aqui, eu vou fazer um Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Então, vai ficar aqui, vai ficar assim, ó. E aqui desse lado, eu vou repetir os pontinhos altos que eu fiz igual aqui no outro motivo. Então, aqui, ó, eu tenho 8 pontinhos altos nesse espaço aqui fora do leque, até eu chegar lá do outro lado. Quando eu chegar no leque, eu vou ter 8 pontinhos altos, ó. Então, aqui já 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos altos. Opa! 8 pontinhos altos. Agora, eu trabalho aqui o meu lequinho, um ponto alto, 2 pontinhos altos. Opa, tá difícil. 2 correntinhas de separação. Novamente, eu venho aqui, ó, 2 pontinhos altos. Vou descer aqui novamente os 8 pontos. Então, trabalhei aqui, ó, o meu lequinho. A partir daqui, eu conto 8 pontinhos e faço a mesma repetição. Então, aqui, ó, nossa, tá difícil trabalhar com essa agulha, gente. Venho fazendo. Aqui, ó, já tenho 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos altos. Então, aqui estou com os 8 pontinhos altos. Vou laçar aqui a minha agulha e vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho, desse miolinho, e vou fazer aqui o meu Vzinho. Novamente aqui o Vzinho. E aqui, novamente, eu começo a trabalhar aqueles 8 pontinhos altos. Então, vai ficando assim, pessoal. Aqui no meio, ó, entre um motivo e outro, vai ficar dessa maneira, ó, tá? Então, eu vou adiantar mais um pouquinho. Vou fazer aqui, ó, mais esse pedacinho aqui desse outro motivo e já volto mostrando. Então, aqui, pessoal, ó, trabalhei novamente 8 pontinhos altos, fiz aqui os 2 pontinhos, 2 correntinhas, 2 pontinhos, formei o meu lequinho. E aqui, agora, é essa parte aqui, ó, que eu vou descer trabalhando da mesma maneira. Então, aqui, vocês se lembram que aqui, ó, nessa parte reta aqui do trabalho, o último Vzinho que eu fiz daqui até aqui tinha 7 pontos, 7 pontinhos altos. Então, aqui agora, desse outro lado, eu também vou ter que ter 7 pontinhos altos, tá? Pra ficar igual. Então, eu venho, trabalho aqui os 7 pontinhos altos, 3, 4, tá horrível essa agulha, 5, 6, 7 pontinhos altos. Então, aqui desse lado, vai ficar igual do outro lado, ó, 2, 4, 6, 7 pontinhos, laço a minha agulha, pulo um ponto da base e venho aqui para o meu Vzinho. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto da base. Pulo um ponto e aqui começo com os 8 pontos altos novamente, tá? Então, os 7 pontinhos de separação dos Vs é só aqui, tá, pessoal? Nessa parte aqui, tá? Que é onde vem aqui, ó, a parte reta do trabalho pra subir aqui pra esse motivo. Então, nesse lado e nesse lado aqui, ó, eu tenho 7 pontinhos. O resto, tudo é 8, tá? É só pra bater pra ficar igualzinho, centralizado igual. Então, aqui eu já começo a trabalhar novamente os meus 8 pontinhos altos, ó. 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos.
Novamente, laço a minha agulha, pulo um ponto da base e venho no próximo. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto da base. Opa! Novamente, pulo um ponto da base e começo a contar aqui novamente 8 pontinhos. Então, eu vou trabalhar a volta toda assim, tá, pessoal? Eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando pra vocês. Então, aqui, ó, ficou o Vzinho e agora eu trabalho os 8 pontinhos. Então, só aqui nessa partezinha que eu vou ter 7 pontos e lá do outro lado vai ficar igual, tá? Então, eu vou adiantar mais um pouquinho e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, eu vim trabalhando, ó, a volta toda dessa maneira com os lequinhos, seguindo aquela regrinha de que aqui, ó, nessa parte, tá? 7 pontinhos altos aqui, ó, pra iniciar esse motivo. E aqui também, nesse último motivo, 7 pontinhos altos pra iniciar esse Vzinho. E vim trabalhando a minha volta toda. Porém, pessoal, aqui, na hora de fechar o trabalho, a gente tem que saber fazer o bico dar certo. Então, assim, ó, vou tentar explicar aqui pra vocês como é que eu faço essa contagem. Deixa eu pegar aqui minha outra agulha, porque a que eu estava trabalhando está horrível. Então, assim, pessoal, ó. Então, aqui está o fim da minha carreira. Eu já tenho aqui, ó, os 8 pontinhos. Então, pra terminar aqui, eu tenho que terminar com o Vzinho pra bater o fechamento da carreira, certo? Do outro lado, teve lugares que eu pulei aqui 2 pontinhos de base de um lado e do outro lado apenas um. Pra quê? Pra poder dar certo o fechamento na hora de chegar aqui, ó. Então, eu vim trabalhando aqui, ó, esses Vzinhos, ó, reparem. Ó, eu pulei 2 pontinhos aqui, aqui também eu pulei 2. Teve lugares que eu pulei apenas um. Teve lugares que eu pulei 2, ó, por exemplo, aqui, ó, eu pulei 2, aqui eu já pulei 1. Então, a gente tem que ir trabalhando de maneira que o trabalho se ajeite aqui no finalzinho. Então, assim, aqui eu vim trabalhando dessa maneira, mas aqui ainda não vai bater o meu trabalho. Então, eu vou tentar explicar como que a gente faz o fechamento dar certo. Nem sempre, pessoal, dá certo, o bico nem sempre dá exato, tá? A gente tem que quebrar a cabeça e fazer algumas modificaçõezinhas pra poder o bico bater. Então, aqui eu já vi que o meu bico não vai bater, ó, porque aqui eu já estou no 8º ponto alto. Mesmo que eu pulasse, ó, 2 pontos de base, fizesse o Vzinho aqui e pulasse mais 2, ainda ia sobrar, ó, 3 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui, pro fechamento da minha carreira, eu vou dar um espaço aqui, ó, de 1 pontinho de base, 2 pontinhos de base. Então, aqui seria, nesse terceiro ponto daqui pra cá, o meu V. E aqui, vou dar mais 2 pontinhos de base de espaço, tá? Então, o que que me sobra aqui, ó? 2 pontinhos estão sobrando. Então, eu vou tirar essa diferença aqui na hora de pular a quantidade de pontos para fazer o Vzinho. Então, aqui eu pulei 2, aqui eu pulei 1. Aqui eu tenho 2 pontinhos sobrando. Eu vou desmanchar aqui para aumentar a quantidade de pontos, tá? De base que eu pulei. Então, mesmo que eu pular aqui 2 pontos de base, ainda vai ficar sobrando 1 ponto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essa diferença aqui atrás, ó. Então, eu vou desmanchar até aqui. Aqui eu havia pulado, ó, 1 ponto apenas, aqui eu vou pular 2. Vou pular 2 pontos, já me sobra 1, certo? Aqui eu pulo 2 novamente e aqui eu pulo 2 novamente, onde eu pulei 1 só, eu pulo 2. Então, aquela diferença de 2 pontos que eu tenho lá, eu tiro aqui. Então, eu vou desmanchar o meu trabalho até aqui, ó. Então, eu estou com 2 pontos de diferença. Então, aqui eu havia pulado, ó, 1 ponto apenas da base, eu vou pular 2. Já tirei 1 ponto de diferença no final. Então, aqui eu começo a trabalhar os meus 8 pontinhos altos. 3, 4, 5,
6, 7, 8. Então, aqui agora, eu já havia pulado aqui os pontos de base, mas não deu certo, então eu pulo novamente aqui, ó, 2 pontinhos. Opa! Vou pular aqui, ó, 1, 2, e vou fazer o meu Vzinho. 2 correntinhas, novamente, o meu Vzinho. Pulo aqui 2 pontos da base novamente e venho com os meus 8 pontinhos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos altos. Vou fazer aqui o Vzinho agora, pulando, ó, 2 pontos da base, venho aqui, faço o meu Vzinho. Novamente, mesmo ponto de base e outro ponto alto, separado por 2 correntes. E aqui eu tenho aquele espaçamento de 2 pontinhos de base, venho aqui e arremato com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, do outro lado, eu trabalhei assim, dessa maneira também. Então, aqui eu vou abrir para explicar para vocês. Então, assim, ó, quando eu vim trabalhando esse outro lado aqui, nessa parte aqui, ó, do trabalho, quando eu vim trabalhando aqui, eu tive que fazer do mesmo jeito, tá? Então, aqui teve lugar que eu pulei um ponto de base aqui, aqui eu já pulei 2. Aí, eu venho, por exemplo, aqui eu pulei 1, lá no outro aqui eu pulei 2. Pra poder dar certo a minha contagem, pra chegar aqui e eu ter aqui, ó, daqui até aqui os meus 7 pontinhos, tá? Lembram que aqui é 7 pontinhos? Aí, daqui pra cá já é 8. Então, fiz essa volta aqui dos meus motivos. Aqui eu desci com 7 pontos e comecei novamente intervalo de 8 pontos entre o Vzinho. E pra dar certo o fechamento, eu trabalhei da mesma maneira que eu trabalhei do outro lado, fazendo aqui, ó, a alternância na hora de pular os pontos de base, pra poder dar certo. Então, assim, pessoal, nem sempre o bico bate certinho, tá? Tem modelos de trabalhos onde o bico bate certinho, mas é muito difícil acontecer isso. Então, a gente tem que trabalhar dessa maneira, tá? Fazendo modificaçõezinhas para poder dar certo o bico de uma maneira que não vai interferir, lógico, no modelo aqui do trabalho, que não vai ficar repuxado, que não vai ficar com defeito o trabalho. Então, aqui agora eu vou começar a próxima carreira. Então, aqui, pessoal, já comecei, ó, já adiantei a próxima carreira. Aqui, ó, vocês vão arrematar, tá? A carreira de vocês. Vão caminhar um pontinho pra cá, tá? Vão fazer um ponto baixíssimo, vão caminhar para o próximo ponto ao lado e vão trabalhar aqui 6 pontinhos altos. Então, aqui eu tenho um ponto que eu pulo e esse último ponto aqui eu pulo também. Aqui dentro eu fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Pulo aqui, ó, esse primeiro ponto e trabalho aqui 6 pontinhos altos. O último ponto eu pulo também. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar essa carreira agora. Então, aqui, ó, eu venho... Deixa eu dar uma puxadinha aqui no meu fio. Então, aqui eu fiz o último ponto alto, ó, pulo esse ponto de base e venho no próximo. E trabalho aqui 6 pontinhos altos. Então, aqui eu pulo o primeiro ponto daqueles 8 da carreira anterior e pulo o último. Então, eu pulo o primeiro ponto e o último ponto. Então, aqui eu fico com 6 pontinhos altos, um em cada ponto de base, ó, ficou assim. Aqui eu pulo esse ponto e aqui eu pulo esse também. Já laço a minha agulha, venho dentro aqui do Vzinho, trabalho um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, outra correntinha, outro ponto alto. Aqui eu já laço a agulha, pulo esse primeiro ponto, esse daqui, tá, pessoal? Não vão confundir aí com o Vzinho. Pulo esse primeiro ponto, venho no segundo
e faço aqui os 6 pontinhos altos. Então, vai ficando assim o meu trabalho. Então, é dessa maneira, pessoal, que eu vou trabalhar. Eu vou ficando aqui, ó, com os 4 pontinhos altos separados, cada um por uma corrente, dentro do espaço do Vzinho da carreira anterior. E aqui eu vou trabalhando da mesma maneira, pulando o primeiro ponto e pulando aqui o último ponto. Esse aqui eu já fiz errado, era pra pular. Prestem atenção aí pra não fazer errado. E aqui dentro do Vzinho, eu vou trabalhando os pontinhos altos separados por uma corrente. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó, tá? Nesse primeiro motivo aqui, nesse daqui, eu vou vir até aqui e volto mostrando. Um ponto alto em cima de cada ponto da base. Aqui, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá? E vou seguir aqui o meu trabalho da mesma maneira, tá? Vou descer aqui, ó, um ponto alto em cima de cada ponto da base. E o último pontinho eu pulo. Então, em todos os motivos, eu pulo um ponto no início e um ponto no final. Então, eu venho trabalhando meus pontinhos altos aqui. Tô chegando aqui perto do Vzinho. Vou trabalhar aqui, ó, mais um ponto. Esse último ponto alto aqui eu pulo, venho dentro do espaço do Vzinho e aqui a mesma repetição. Então, aqui eu vou fazer ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, eu vou ficar com 4 pontinhos altos separados, cada um por uma corrente. Então, ficou assim, aqui dentro desse espaço, e aqui eu faço a mesma repetição, eu pulo esse ponto e venho no próximo. Então, aqui, pessoal, essa carreira é assim a volta toda, tá? Então, aqui, ó, sempre pulando esse primeiro ponto e sempre pulando esse último ponto. E trabalhando aqui dentro do Vzinho, os 4 pontos altos separados, cada um por uma corrente. Aqui dentro do espaço do leque, apenas um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá? Aqui, a mesma repetição, tá, pessoal? Pulando aqui o primeiro e pulando aqui o último, ficando com um total aqui de 6 pontos. Então, eu vou trabalhar essa carreira a volta toda assim e volto com a última carreira, que é a carreira em laranja, de ponto picô e ponto baixo. Bom, então aqui, pessoal, já fiz a minha volta toda e vou iniciar agora com o fio laranja. Então, aqui, ó, já fiz o meu nozinho inicial, vou fazer ele de novo, meu nozinho inicial. E aqui eu vou começar bem aqui, ó, perto do motivo, pra vocês verem como que vai ficar. Então, aqui eu vou iniciar, ó, nesses grupinhos, onde estão aqui os pontinhos altos. Vou iniciar aqui, ó, prendo, faço uma corrente, opa, e desço aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Então, aqui eu vou trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto alto da base. Ao mesmo tempo, eu já vou prendendo esse fiozinho aqui, ó, que fica, pra já ir dando um arremate nele. Então, venho aqui, um pontinho baixo em cima de cada ponto da base. Cheguei aqui, ó, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, vou vir no espaço aqui da corrente, vou fazer outro ponto baixo. Vou subir aqui 3 correntinhas e aqui, ó, eu pego dessa maneira essas 3 laçadinhas e tiro tudo de uma vez, formando um picô fechado. Venho no próximo ponto da base, um ponto baixo. No espaço da corrente, outro ponto baixo, novamente as 3 correntinhas, novamente pego aqui e pego aqui, ó. Tiro essas 3 laçadinhas de uma vez. Venho no próximo ponto da base, um ponto baixo. Venho no próximo espaço de corrente, outro ponto baixo e já subo as 3 correntinhas pra fazer aqui, ó, o meu picô fechado.
Então, assim, pessoal, esse picô fechado é quando eu não quero que fique abertura no meu trabalho, tá? Porque se eu fizer o picô normal, com o pontinho baixo, ele fica uma abertura e eu não quero abertura no trabalho. Então, eu venho aqui, nesse próximo ponto, outro pontinho baixo. E venho trabalhando ponto baixo em cima de ponto de base. E vai ficando assim, ó. Então, eu fico aqui com 3 pontinhos picô. No intervalo de cada correntinha, eu tenho um pontinho picô. E venho trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Cheguei nesse primeiro pontinho aqui, um ponto baixo. Venho pra dentro aqui, ó, do espaço da corrente, um ponto baixo. 3 correntinhas, novamente aqui, um pontinho picô fechado. Venho no próximo espaço aqui, ó, do próximo ponto, um ponto baixo. No espaço da corrente, um ponto baixo, e já subo as 3 correntinhas, novamente, um picôzinho fechado. Em cima aqui, ó, do ponto alto, um ponto baixo. Espaço da corrente, entro por baixo novamente, 3 correntinhas, pontinho picô fechado. No próximo ponto alto, um ponto baixo. E venho fazendo um pontinho baixo em cima de cada ponto da base. Então, vai ficando assim, ó, um pontinho baixo em cima de cada ponto da base, e aqui eu fico com os 3 pontinhos picô. Eu vou adiantar mais um pouquinho e volto mostrando pra vocês aqui, ó, nessa parte do biquinho aqui desse motivo. Então, aqui, pessoal, já trabalhei esse outro motivo com os 3 pontinhos picô e vim trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto da base. Agora, aqui, ó, quando eu chegar nesse último ponto, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho baixo, vou subir 3 correntes e vou fazer um pontinho picô novamente fechado. Entro aqui, ó, dentro do espaço do leque, um ponto baixo. Subo 3 correntes, mas agora eu vou fazer um picô aberto. Então, eu venho aqui nessa laçadinha, faço o picô normal aí que vocês conhecem com um pontinho baixo. Entro novamente no espaço do lequinho, um ponto baixo. Novamente, 3 correntes. E novamente eu vou fazer um picô normal, aberto. Então, eu entro aqui, puxo aqui e tiro aqui. Venho para o próximo ponto aqui ao lado e faço um pontinho baixo, subo 3 correntinhas e agora o meu picô é fechado. Eu pego as 3 laçadinhas e tiro de uma vez. E continuo descendo com os meus pontinhos baixos, um em cada ponto da base. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, ficou assim, pessoal, ó. Pra eu ter esse efeito que eu quero aqui, ó, desse picôzinho aberto, eu faço esses 2 picôs normais. E esses 2 aqui fechados. Então, é dessa maneira que eu vou trabalhar aqui agora a minha volta toda. Então, aqui eu venho com os pontinhos baixos, um em cada ponto da base, e vou trabalhar a volta toda dessa maneira. Então, aqui, ó, cheguei aqui nesse primeiro ponto desse motivo, venho aqui um ponto baixo, entro aqui por dentro, ó, no espaço da corrente, um ponto baixo, 3 correntinhas, pego aqui, ó, as 2 laçadinhas, pontinho picô fechado. Venho no ponto alto ao lado, um ponto baixo. Venho no espaço da corrente, novamente, pontinho picô fechado. Venho no ponto alto ao lado, ponto baixo. Venho no espaço da corrente,
novamente as 3 correntinhas, meu pontinho picô fechado. Venho no ponto alto ao lado, ponto baixo. E vou trabalhando um pontinho baixo em cada ponto aqui da base. Vou chegar aqui no biquinho desse outro motivo, vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali atrás. Então, eu venho aqui com os meus pontinhos baixos, um em cada ponto da base. Cheguei aqui, ó, no último ponto, nesse ponto, faço aqui um pontinho baixo, subo as 3 correntes, pontinho picô fechado, tiro as 3 laçadinhas. Venho no espaço do lequinho, ponto baixo, subo as 3 correntinhas, pego essa laçada aqui e faço ponto baixo, ponto picô que vocês conhecem aí tradicional, que no caso eu chamo de ponto picô aberto. Meu fio enroscou aqui, subo aqui novamente 3 correntes, novamente picôzinho aberto. Venho no ponto alto ao lado, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Venho no ponto alto ao lado. E aqui, nossa, desfiou. E aqui, novamente, eu vou ter o meu pontinho picô fechado. Então, eu venho aqui, 3 correntes. Novamente, pego as 3 laçadinhas, tiro de uma vez. E venho trabalhando aqui um ponto baixo em cima de cada ponto da base. E vai ficando esse efeito aqui bem bonito no trabalho. Então, aqui, pessoal, vai ficando assim, ó. Então, aqui eu vou abrir pra vocês verem como que tá ficando. Tá ficando assim, ó, tá? Então, isso aqui vai ficar na volta toda do meu trabalho. Então, é essa repetição que eu vou fazer a volta toda. Então, eu vou adiantar essa última carreira, vou terminar aqui e já volto mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, já estou com o trabalho pronto, ó. Já terminei aqui, ó, o bico dele. E o resultado é maravilhoso, pessoal. Olha que lindo esse efeito desse ponto em relevo. Ficou maravilhoso esse trabalho. Quando eu vi a foto no Pinterest, eu achei, assim, um modelo muito interessante. Então, eu fiz a minha própria criação através daquele modelo. O formato do tapete é o mesmo, mas eu modifiquei os pontos, modifiquei ele todinho e o resultado ficou espetacular. Eu amei o resultado do trabalho. Aqui, ó, vocês podem perceber como ele se assentou, como ele ficou certinho nessa parte aqui onde tem o arco. Ficou um trabalho espetacular. Pena que o meu fio verde não deu para estar concluindo o trabalho, mas o importante é que eu consegui mostrar para vocês na videoaula o resultado. Então, ficou maravilhoso, pessoal, o resultado aqui, ó, do trabalho. Ficou espetacular, ó, lindo, lindo, lindo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam realizando aí o trabalhinho na casa de vocês. Essa parte aqui, pessoal, das flores, eu vou fazer outro tapete, tá? Igual, a base é a mesma, igualzinho, mas eu vou trazer pra vocês outro vídeo, onde aqui não vai ter a carreira de flores, onde vai ser pontos altos, tá? Pra, de repente, quem não gosta das flores, ou pra quem tem aí, às vezes, até problema, igual às vezes até acontece comigo, de não ter o fio, tá? Não ter as cores para estar fazendo. Então, eu vou trazer outras opções para vocês estarem fazendo. Vocês podem utilizar também para estar fazendo o tapete de Natal. Vocês podem estar colocando as flores vermelhas aqui para usar como tapete de Natal, tá combinando o bico com vermelho. Vocês podem estar fazendo o jogo de cozinha. Vocês podem estar fazendo o jogo de cozinha a partir da explicação que eu dei
a respeito aqui da quantidade de carreiras do aumento. Então, vocês podem estar fazendo 2 tapetes desse pequeno e tá fazendo grande a partir da explicação dos aumentos e tá fazendo um jogo de cozinha. Ou vocês podem estar fazendo as flores vermelhas para Natal, ou vocês podem ainda aguardar mais um pouquinho e esperar o próximo vídeo da edição número 2 que eu vou estar fazendo, onde aqui não vai ter as flores, onde aqui eu vou trabalhar ou pontos altos fechados, ou ponto com relevo, para vocês terem outras opções. Tem muita gente que não gosta de tapete com flor, então vocês vão ter outras opções. Caso vocês não tenham os fios para estar trabalhando no colorido, vocês vão ter a opção de fazer ele numa cor só. Então, aguardem mais um pouco que eu vou começar a trabalhar outro modelo, onde aqui eu não vou ter as flores. Onde eu vou trazer um modelinho para vocês com outra opção de pontos fechados, onde vocês vão estar podendo fazer até a aplicação por cima. Caso vocês queiram fazer um modelinho aí de tapete para Natal, vocês vão poder estar aplicando, né? No lugar onde são as flores vai ter pontos fechados, então vocês vão poder estar aplicando alguma coisa referente ao Natal. Então, aguardem mais um pouco, que daqui mais alguns dias eu já vou estar trazendo a edição número 2 explicando como vocês podem estar fazendo tudo isso. Então, aqui ficou pronto o meu tapete Royal Garden, espero que vocês tenham gostado. Para quem é aqui da minha cidade, Sarandi, Paraná, os barbantes da Cianorte, Santa Teresa, vocês encontram lá na livraria da amiga Eliane, né, na Maripel, em frente ao Colégio Antônio Francisco Lisboa, próximo à Avenida Maringá. Lá ela vai ter essa infinidade de cores lindas aqui. Caso ela não tenha, ela faz o pedido também, só que daí demora às vezes alguns dias para chegar. Mas todas essas cores maravilhosas do Santa Teresa ela tem lá, tá? Então, assim, gente, espero que vocês tenham gostado do resultado aqui do trabalho. Vou virar aqui, ó, para vocês estarem vendo como ele ficou maravilhoso. Ficou muito bonito esse trabalho, ó. Espero que vocês gostem do tapete Royal Garden. E se vocês quiserem também tá fazendo essa parte aqui do meio, já deixando pronta toda essa parte aqui, que é aquela parte central, e tá aguardando o próximo vídeo, vocês podem estar fazendo também e deixando essa parte aqui toda pronta e aguardando o vídeo para depois só vocês trabalharem os pontos fechados aqui que eu vou estar trazendo a edição número 2. Então, gente, forte abraço para vocês, beijo no coração de vocês, que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.